Todos. Boa noite, Dani. Super bem-vindo. Boa Ansioso noite, para te Rabi ouvir. Morim. Boa noite a todos presentes. Um prazer enorme estar com vocês. A gente vai começar com as nossas brachot da Torá, de estudo. Quem tiver para acompanhar no Sidur aí, eu estou com um Sidur um pouquinho diferente, mas eu vou fazer as brachot como está no Sidur que vocês têm aí. Tá bom. E a primeira eu vou cantar, quem quiser cantar comigo e conhecer, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bemitzvotav vetzivanu לעסוק בדברי תורה, Amém. לעסוק בדברי תורה, לעסוק בדברי תורה. Amém. וערב נדו נא אלוהינו דברי תורתך בפינו, בפי כל עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי כל עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני Amém. אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אלו Amém. דברים שאין להם שיעור, הפאה והביכורים והרעיון ומילות חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והשכמת בית המקדש שחרית וערבית והכנסת אורחים וביקור חולים והכנסת כלה והטמא ועיון תפילה ואהבת שלום שבין אדם לחברו ובין איש לאשתו ותלמוד תורה כנגד כולם. Boa noite. Estamos Boa todos juntos noite. aqui para estudar uma paraxá que para mim é muito importante. Paraxá Vaerá é uma paraxá que tem uma ligação muito intrínseca comigo. Além de ser paraxá do meu bar mitzvah, foi a paraxá da minha cerimônia de bar mitzvah lá em Israel. Meus pais estão aqui presentes. Muito obrigado, pai. Muito obrigado, mãe, por terem me proporcionado essa experiência de fazer meu bar mitzvah lá em Israel. É uma paraxá que também tem o meu sobrenome, né? A paraxá Vaerá, ela tem no versículo 21, capítulo 7, capítulo 6 ainda, ela começa no 6. Ela fala da genealogia dos levitas, o Venei Itzhar, Korach, Vanefeg, Vezichri. E os irmãos de Itzhar, os filhos de Itzhar, que era irmão de Amram, o pai do Moshe, então o tio do Moshe, eram Korach, Nefeg e Zichri. Mas se vocês acham que isso é motivo de orgulho, vocês estão bem enganados. E não porque esse meu possível primeiro antepassado era irmão de Korach, que vai ser aquele que vai se rebelar contra Moshe e Aharon lá no deserto no futuro, mas porque essa é a paraxá onde Deus afirma muitas vezes que vai endurecer o coração do faraó. Então eu vou começar compartilhando com vocês aqui. Aqui. Me falem se vocês já estiverem enxergando. Sim, sim, perfeitamente. Que eu vou aumentar aqui. Ok. Então, a gente encontra na Paraxá Vaerá diversas vezes Deus endurecendo o coração do faraó. Né? Eu trouxe aqui algumas passagens para a gente dar uma analisada juntos. Por questão de tempo, a gente não vai ler todo o hebraico, senão eu ia botar o pessoal da turma de hebraico aí para trabalhar, viu, Davi? Ia pedir para o pessoal mostrar que eles estão já craques na leitura.
Ainda na Parashá Shemot, aparece pela primeira vez, e Adonai disse a Moshe, Vayomer Adonai el Moshe, Belechtecha lashuv Mitzrayma, Re'e kol hamoftim asher samti beyadecha, ve'asitam lifnei Faro, va'ani achazek et libo, ve'lo yeshalach et ham. E Adonai disse a Moshe, quando você retornar ao Egito, veja que você realizará diante do faraó todas as maravilhas que eu coloquei em seu poder. Eu, porém, endurecerei seu coração para que ele não deixe o povo ir. E aqui o verbo usado para endurecer é lechazek, fortalecer. Já na Parashá Vaerá, Deus repete algumas vezes, mas eu endurecerei o coração do faraó para multiplicar os meus sinais e maravilhas na terra do Egito. E logo em seguida, quando o faraó não vos der ouvidos, porei a minha mão sobre o Egito e livrarei as minhas tropas, os meus exércitos, o meu povo, os israelitas da terra do Egito, com castigos extraordinários. E ele continua, os egípcios saberão que eu sou Adonai, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Então aqui a gente já vê algumas inconsistências no texto, a gente vai olhar isso com mais atenção daqui a pouco, mas ele anuncia que vai endurecer para poder multiplicar os seus sinais, né? Um motivo parece até vaidoso, e logo em seguida ele fala que quando o faraó não der ouvidos, ele vai fazer, né, todas as pragas e tudo mais, castigos. Os egípcios saberão que eu sou Adonai. Então ele já anunciou que vai endurecer o coração do faraó. Parece estranho, né, que ele repete que o faraó não vai dar ouvidos. Você não vai endurecer o coração do faraó, então é óbvio que ele não vai dar ouvidos. Vamos lá. Logo em seguida, um pouco mais para frente, né, 2 capítulos para frente, é repetido. Mas Adonai, na tradução aqui ficou o Senhor, não sei porquê, endureceu o coração do faraó. E de novo o verbo aqui a gente vê lechazek, vai chazek Adonai et lev paró. E ele não lhes deu ouvidos, como Adonai havia dito a Moshe. E olha só que interessante, porque dessa vez eu enviarei todas as minhas pragas sobre ti, sobre os teus cortesãos e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Eu poderia ter estendido a minha mão e ferido você e seu povo com a pestilência, com a praga anterior, né? A gente está chegando na praga de Shechin aqui, e vocês teriam sido eliminados da terra. Contudo, eu te poupei para este propósito, para mostrar-te o meu poder e para que minha fama ressoe por todo o mundo. Então me chama muito a atenção essa relação entre Deus endurecendo o coração do faraó com esse motivo de engrandecer o nome, de poder fazer maravilhas para que todo mundo saiba como Adonai é poderoso. Tem uma cara aqui muito vaidosa, né? Êxodos 11:9, a gente já está na Parashá boa aqui, tá? Mas é onde mais uma vez aparece Adonai dizendo para Moshe, o faraó não te ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Aharon realizaram todas essas maravilhas diante do faraó, mas Adonai endureceu o coração do faraó para que ele não deixasse os Bnei Israel saírem de sua terra. E aqui mais uma vez o verbo é lechazek, né? Fortalecerá o coração do faraó. Voltando um pouco, né? A gente vai ver que muitas vezes aparece a mesma situação, mas não é Deus que endurece o coração do faraó. Contudo, o coração do faraó endureceu-se e ele não lhe deu ouvidos como havia dito. Então aqui é o próprio coração do faraó que endurece, não é Deus que endurece o coração dele. Mais uma vez o verbo é vayihazak, né? Um pouquinho mais para frente, quando os sacerdotes magos egípcios fizeram o mesmo com seus encantamentos, o coração do faraó endureceu-se e ele não os atendeu como Adonai havia dito. Mais uma vez o verbo vayihazak.
Ainda na Parashá Vaerá, então o faraó chamou Moshe e Aharon e disse: Roguem ao Senhor para que remova as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei o povo ir sacrificar ao Senhor. Mas quando o faraó viu que havia alívio, tornou-se obstinado e não quis ouvi-los, como Adonai havia dito. Aqui a tradução mudou, porque aqui o verbo usado é verachbed, e pesou, e tornou pesado o coração do faraó, e ele não ouviu. E de novo, mesma situação, e eu coloquei esse passuco anterior para mostrar que o faraó está dizendo, vou deixar o pessoal ir, mas ele mesmo tem o coração mais pesado e desiste, como se ele estivesse enganando Deus, como se estivesse enganando Moshe. 8:15. E os sacerdotes magos disseram ao faraó: Este é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó endureceu-se, e ele não os atendeu como Adonai havia dito. Mais uma vez o verbo vayechezak. Mas naquele dia separei a região de Goshen, onde meu povo habita, para que não haja ali enxames de insetos, para que vocês saibam que eu, Adonai, estou no meio desta terra. Então o faraó chamou Moshe e Aharon e disse: Vão e sacrifiquem ao seu Deus dentro da terra. Mais para frente, Moshe negociando, portanto devemos ir 3 dias para o deserto sacrificar a Adonai, conforme o nosso Deus nos ordenar. E o faraó diz: Eu deixarei vocês irem sacrificar ao seu Deus, Adonai, no deserto, mas não vão muito longe. Intercedam então por mim. Mas logo em seguida, o faraó também se tornou teimoso, dessa vez, e não deixou o povo ir. Aqui o verbo de novo, vayachbed, e pesou o coração do faraó. E estamos finalizando essa primeira parte aqui, ainda no finalzinho da Parashá Vaerá. Mas Adonai fará distinção entre o gado de Israel e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que pertence aos israelitas. E Adonai fez assim no dia seguinte. Todo o gado dos egípcios morreu, mas do gado dos israelitas não morreu nenhum animal. Quando o faraó perguntou, ele descobriu que nenhuma cabeça do gado de Israel havia morrido. Ainda assim, o faraó permaneceu teimoso e não deixou o povo ir. Vayachbed, e pesou o coração. Então veja que tem toda uma negociação, o faraó fala que vai deixar, mas no fim das contas o coração dele pesa. Mas a diferença aqui é, nas 3 primeiras que a gente viu, Deus endurece o coração do faraó. Mesmo que uma delas está lá depois na história, está já na margem do Mar Vermelho, do Yam Suf, do Mar dos Juncos, melhor dizendo. E eu estou colocando essas partes que falam de Goshen para chamar nossa atenção de que os filhos de Israel, eles não sofriam, a maior parte das pragas não atingia a terra de Goshen. É como se eles estivessem isolados e o problema era só dos egípcios, a negociação era só Moshe, Aharon e o faraó. Somente na região de Goshen, onde estavam os israelitas, não houve granizo. Então o faraó mandou chamar Moshe e Aharon e disse: Desta vez eu sou culpado, Adonai está certo, e eu e meu povo estamos errados. Mas quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões tinham cessado, ele se tornou teimoso e voltou aos seus caminhos culpados, assim como seus cortesãos. Mais uma vez aqui vai Arbed. Então o coração do faraó endureceu-se e ele não deixou os israelitas irem, exatamente como Adonai havia predito por meio de Moshe. E aqui, logo em seguida, no passuco seguinte, Vayechezak, né? E fortaleceu o coração do faraó. Essa é a drachá que eu vou ler amanhã de manhã, cedinho. Daqui a pouco eu tenho que sair para Potsdam. E aqui eu trago algumas questões para a gente. Se o objetivo de Hashem é libertar o povo, as filhas e os filhos de Israel, por que então ele impede o faraó de se arrepender e de libertar o povo? Por que ele atua endurecendo o coração do faraó? Ele já anunciou lá em Shemot que ele ia fazer isso.
no começo da história ele fala que vai fazer isso, e a gente viu que mais duas vezes durante a história ele endurece o coração do faraó. E ainda por cima, o motivo é para multiplicar as maravilhas e engrandecer o seu nome. Será que nosso Deus é tão vaidoso assim? Então, Maimônides, né, o rabino Moshe ben Maimon, um dos mais importantes intérpretes medievais da nossa Torá, conhecido como Rambam, vocês devem ter ouvido mais esse nome, ele traz uma explicação na obra Mishneh Torah, Ilchot Teshuvah, as leis da Teshuvah, capítulo 6, parágrafo 3. Ele vai dizer assim, ó, por essas razões está escrito na Torá. Acho que eu tenho aqui o texto dele. Melhor a gente ir para cá. Por essas razões está escrito na Torá, a gente viu lá em cima, Êxodo 4, 21, eu endurecerei o coração do faraó. E ele usa os dois verbos aqui, achazek e akshe. Tornarei duro, literalmente. Esse akshe é o verdadeiro endurecer, né? Achazek é fortalecer. E o Rambam explica, uma vez que ele começou a pecar por sua própria iniciativa e causou dificuldades aos israelitas que habitavam em sua terra, como está afirmado lá no comecinho de Shemot, venha, vamos lidar com eles sabiamente. O julgamento obrigou que ele fosse impedido de se arrepender para que sofresse retribuição. Portanto, Kadosh Baruch Hu endureceu seu coração, porque Deus enviou Moshe ao faraó, dizendo-lhe, envie o povo, arrependa-se. E a Kadosh Baruch Hu, como Rambam chama Deus o tempo inteiro nos seus textos, já havia dito a Moshe que ele não libertaria o povo, como está afirmado em Êxodo 9:30, eu percebo que você e seus súditos ainda não temem a Deus. E aí Rambam fala que a razão de tudo isso está declarada no que a gente viu lá em cima, no 9:16, por isso somente eu te preservei, para que o meu nome seja falado em toda a terra. Mas olha só que interessante, Rambam não vê isso como vaidade, e sim como uma questão de techuvá, para fazer todos os habitantes do mundo saberem que quando a Kadosh Baruch Hu retém o arrependimento de um pecador, ou seja, impede que uma pessoa, um pecador, faça techuvá, ele não pode se arrepender mais, mas morrerá na maldade que inicialmente cometeu intencionalmente. Então aqui tem uma relação, Rambam traz uma ideia de que quando alguém comete um pecado muito maldoso, como o faraó tinha cometido quando ele manda matarem todos os meninos, né? Se a gente lembrar da paraxá passada, primeiro ele manda as parteiras matarem os meninos no parto, assim que nascerem. Elas dizem que não vão fazer porque não dá tempo, elas inventam uma história com Irat Shamayim, com medo de Deus, que elas não vão cumprir com esse pedido, então ele pega e manda jogarem as crianças no Nilo. E, como a gente viu várias vezes, o coração do faraó endurece sozinho. Antes de Deus endurecer o coração do faraó, se a gente pegar pelas pragas, só pela linha das pragas, nas primeiras, o coração do faraó endurece sozinho. Deus só vai começar a endurecer o coração do faraó lá na praga do Shechin, na sarna, né? Então, a explicação de Rambam é que Deus estaria endurecendo o coração do faraó, impedindo ele de fazer techuvá, uma vez que ele já tinha cometido pecados muito maldosos de forma intencional. Mas eu ainda fico incomodado com isso. Não sei quanto vocês, pelo que eu vi, muitos comentaristas da Torá já há séculos se incomodam com essa atitude divina que não tem muita misericórdia, né? A gente quer acreditar que o nosso Deus, o Deus que a gente segue e se conecta
com a divindade, tenha mais misericórdia. E ainda por cima, aqui tem a ideia de que o pecado é do faraó, mas quem está pagando o pato são todos os egípcios, né? E como a gente vai ver lá no final, até os animais do Egito vão sofrer com várias pragas e com a morte dos primogênitos. Então, a gente fica procurando, deve ter alguma razão mais profunda aqui, né? Alguma coisa mais significativa para Deus estar fazendo isso. E a gente encontra, né, está aqui também citado, ainda na Parashá Shemot, Deus fala para Moshe, quando ele está convocando Moshe para cumprir a missão de libertar o povo de Israel, ele diz assim: então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, assim diz Adonai, Israel é meu filho primogênito. E eu te disse, deixa meu filho ir para que ele me adore. Mas tu te recusas a deixá-lo ir. Agora eu matarei seu filho primogênito. Antes da gente seguir com essa ideia aqui, né, que o que eu estou querendo mostrar para vocês é que parece que muito antes das pragas começarem, já tinha um final da história previsto aqui. Deus já tinha anunciado: eu vou matar teu filho primogênito. Vamos dar uma olhada como que os nossos estudiosos modernos, críticos da Torá, olham para essa questão toda aqui. Então eu trouxe aqui um estudo para a gente dar uma olhada. A gente não vai ler todo o estudo, tem bastante coisa, mas do rabino David Frankel. Ele é um professor de Torá do Instituto Schechter, em Jerusalém, que traz essa ideia da crítica da Torá. E antes da gente começar a dar uma olhada nesse estudo, eu queria só explicar para vocês qual que é a visão desses críticos da Torá. Eles entendem que muitos documentos foram compilados para a gente ter a Torá como ela é hoje, né? Tem algumas teorias. Ele assume uma divisão mais simples. Ele assume a divisão sacerdotal e não sacerdotal. Então existem alguns documentos prévios ao Beit HaMikdash, aos Kohanim do Beit HaMikdash, e existem os documentos posteriores que ele entende que foram os Kohanim que escreveram e que também fizeram adições em todos esses outros documentos. Tá? Ele vai chamar aqui de P, priestly, e não P, não priestly, sacerdotal e não sacerdotal. Tá? Então ele coloca aqui, né, o fracasso das pragas. Vejamos, por exemplo, o relato não sacerdotal da praga do sangue, que começa no capítulo 7, versículo 14. Em 7,14, Deus diz a Moshe: o coração do faraó está pesado, ele se recusa a enviar o povo. E ele usa o kaved. Lembra que eu mostrei para vocês a diferença lá? Então, esse padrão é encontrado em quase todos os textos não sacerdotais sobre as pragas. Né? Capítulo 8 no 11, no 28, no capítulo 9 no 7, no 34, como eu mostrei para vocês. Observe que o faraó, que é o faraó quem torna seu próprio coração pesado, ou cujo coração é simplesmente pesado por si mesmo. Deus não faz com que seja assim. E o versículo não acrescenta o refrão padrão, que já é um refrão dos documentos sacerdotais, conforme predito por Deus. Kasher diber Adonai. Nesse extrato inicial, Deus não parece ter previsto tanta resistência do faraó. Apesar da terrível praga do sangue, o faraó simplesmente não lhe dá atenção, como a gente vê no 7,23. Além disso, no 7,24, diz que todos os egípcios cavaram água nos arredores do Nilo para beber, porque não podiam beber água do Nilo. E a implicação básica, embora não explicitamente declarada, é que os egípcios não morreram de sede durante a praga de sangue que durou 7 dias.
uma vez que manobraram seu caminho em torno da praga, cavando e buscando água ao redor do Nilo. Já que, nos textos não sacerdotais, só o rio Nilo virou sangue. Diferente da história que a gente ouve, a gente vê no filme da Disney, que o vinho virou sangue no Egito todo, qualquer coisa no Egito que fosse se beber tinha virado sangue. No texto inicial, antes da mexida sacerdotal, era só o rio Nilo. O que faz sentido quando a gente pensa naquela relação, que eu acho que a gente já teve um estudo aqui falando dessa relação de cada praga com uma divindade egípcia, né? Então, a primeira divindade egípcia a ser atacada é o próprio rio Nilo, que é a divindade da subsistência. Depois você tem a divindade que eu não lembro o nome, Sefar alguma coisa, que tem a ver com Tsfardea, tem cara de sapo, e por aí vai até chegar na divindade maior do Egito, que é o Sol, na última praga da escuridão. Então o próprio Sol, o deus Ra, é atacado, e o último a ser atacado é o deus homem na terra. Para os egípcios, o faraó era um deus, era uma divindade. Então a morte do primogênito ataca o próprio faraó, né? O próximo faraó. Enfim, e aí ele coloca que, em outras palavras, a praga não fez o truque que Deus esperava. Então Deus teve que enviar outra praga e depois outra praga, porque não estava funcionando. E ele também traz essa coisa que eu chamei a atenção de vocês: o faraó engana Deus. Além disso, pelo menos partes do relato não sacerdotal da praga sugerem que Deus está sendo enganado. O faraó promete continuamente deixar os israelitas saírem, mas assim que Deus remove a praga, seu coração fica pesado e ele se recusa a deixá-los ir. Assim, na história não sacerdotal da praga de Arov, que provavelmente eram enxames de insetos, Moshe promete ao faraó que removerá a praga, mas implora a ele: mas que Faraó não age enganosamente mais uma vez, não deixando o povo ir sacrificar a Adonai. Capítulo 8, versículo 25. Mas, com certeza, assim que Deus removeu a praga, Faraó tornou pesado o seu coração também dessa vez, e não deixou o povo ir. Da mesma forma, no relato não sacerdotal do Barad, do granizo, o faraó promete deixar os israelitas irem, mas se retrata assim que a praga cessa. Em 9:34, que a gente leu: mas quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões cessaram, ele continuou a pecar e seu coração ficou pesado, o dele e o dos seus cortesãos. Então, por que Deus continuamente interrompe as pragas no meio antes de conseguir o que quer? Se as pragas são concebidas como uma tática de pressão para forçar os egípcios a deixar os israelitas irem, como Deus faz com os Ashdoditas em Samuel, é um exemplo, então parece ter levado um tempo excessivamente longo para fazer o trabalho, o que não faria sentido se a gente acredita que Deus é onisciente e onipotente. Ele sabe tudo, ele pode tudo. Nem mesmo a praga dos primogênitos parece ter completado o trabalho. No relato não sacerdotal do milagre no mar, da abertura do mar, o faraó e os seus cortesãos têm uma mudança de coração sobre o povo. Vai a for levav paró ve'avadav al ha'am, quando eles ouvem que os filhos de Israel tinham fugido. Bom, então ele traz que a narrativa inicial da Torá, né, na Torá primitiva, nos primeiros documentos ainda não sacerdotais, nessa camada inicial da narrativa da praga não sacerdotal, Deus descobre a teimosia do faraó por meio de seu encontro com ele, e gradualmente intensifica seus esforços para fazer o faraó libertar os israelitas, enquanto a resistência do faraó persiste. Editores, os sofrim, né, posteriores, não conseguiram aceitar a noção de que Deus não é onisciente e ficam surpresos com as ações do faraó, como se o faraó estivesse surpreendendo alguém que sabe tudo.
Se isso parece surpreendente, vale a pena refletir que a ideia de que Deus sabe de antemão como os seres humanos escolherão agir não é a única que encontramos na Torá. Ele dá vários exemplos em Gênesis e depois em Deuteronômio. Não vamos lá, porque senão fica muito longo. Mas é somente depois que Deus vê que Abraham amarra seu filho no altar que ele aprende sobre a devoção de Abraham. Então ele espera até o último momento. O texto diz explicitamente: pois agora eu sei que Atayadati. De fato, a incerteza de Deus sobre como as pessoas agirão é a base de sua decisão de julgá-las. Na história do dilúvio, no texto não sacerdotal, Deus fica triste por causa do mal que os seres humanos praticam. Ele até se arrepende de ter criado a humanidade na Terra. Obviamente, a corrupção humana radical não era algo que Deus havia previsto. E aí ele traz, o rabino David Frankel, ele traz essa ideia de que a passagem secundária em Êxodo, capítulo 3, tenta resolver o problema teológico do faraó surpreendendo Deus com seu desafio. Ela afirma inequivocamente que Deus sabe sobre o longo e difícil caminho à frente e em seu confronto com os egípcios. Não há nada de surpreendente nisso para Deus e, portanto, Deus prepara Moshe apropriadamente para o fato de que muitas pragas serão necessárias. Da mesma forma, cada vez que Deus traz uma nova praga e cada vez que ela é interrompida no meio, Deus sabe muito bem o que acontecerá a seguir. Como se os sacerdotes tivessem dado uma mexida no texto para trazer uma imagem de um Deus que não, o faraó não está me enganando, eu já sabia. E, demonstrando o poder de Deus, essa solução gera um novo problema. Se Deus realmente sabe de tudo isso com antecedência, por que ele não começa direto com a praga mais severa e eficaz, a praga dos primogênitos, ou simplesmente mata os egípcios e tira os filhos de Israel de lá? Ele pode tudo. A resposta, implícita em nossa passagem secundária, é que as pragas não são apenas para exercer pressão sobre o faraó para deixar os israelitas saírem. Elas também são para ser sinais do poder e da força de Deus. É isso que Deus quer dizer quando fala a Moshe, capítulo 3, 20, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com várias maravilhas que farei sobre eles. As pragas são niflaot, maravilhas. Não meramente makot, surras, como a gente fala no Seder de Pessah, né? Deus está contando com a teimosia do faraó para exibir seu poder e afirmar seu poder. Mas aí Deus é vaidoso. Embora o texto afirme que os egípcios devem se beneficiar desse conhecimento, uma vez que a história é registrada e lida por Israel, os israelitas são ensinados sobre a grandeza de Deus. Assim, embora Deus esteja sinceramente tentando aliviar os israelitas de seu terrível sofrimento o mais rápido possível, ele também não está com tanta pressa. Afinal, quanto mais o faraó resistir às exigências de Deus, mais Deus poderá mostrar seu poder, ensinando aos egípcios e indiretamente aos filhos de Israel sobre sua grandeza. E aí fica a ideia que a teimosia é do faraó e não de Deus. É importante enfatizar mais uma vez que nesse segundo nível de tradição, Deus sabe de antemão que o faraó consistentemente tornará seu coração pesado, mas Deus não o força a fazê-lo, e com razão. Pois se Deus endurece o coração do faraó, torna-se impossível alegar que o faraó pecou, ao se recusar a deixar os israelitas irem. Consequentemente, qualquer punição ao faraó e aos egípcios se torna extremamente problemática, que é o que o Rambam tenta resolver no Ilhot Teshuvah, né? Quando ele coloca que o motivo de Deus fazer isso, né, é porque o faraó já tinha pecado antes e era irreversível. Ao insistir apenas na presciência de Deus sobre as coisas, mas não em sua predeterminação das coisas, esses autores bíblicos podem ter o bolo e comê-lo também. Ou seja,
Eles podem culpar o faraó por sua recusa implacável em deixar os israelitas irem e, ao mesmo tempo, proteger Deus de parecer seriamente desafiado em seus esforços para quebrar o espírito rebelde do faraó. E ele fala aqui no pós-fácil que a gente está só na segunda fase, que é a fase final. Ele vai discutir num outro trabalho que está aqui para a gente dar uma olhada. Mas antes da gente olhar aqui, né, ele também tem toda uma introdução, ele fala basicamente tudo o que eu expliquei para vocês até agora, a diferença do Hazak, do Kaved, ele apresenta todas aqui. E ele traz uma ideia de progressão, né, apontando o que o Maimônides fala, que é como se vai aumentando as pragas e chega um momento onde Deus começa a endurecer de fato o coração do faraó. Mas eu quero que a gente venha para cá. Antes disso, vamos dar só mais uma olhada aqui, né? Aqui eu estou apresentando isso. A gente já volta lá. Então, quando ele compara os dois textos, né, ele traz essas três possibilidades que ele aponta aqui no começo. Ou Deus foi surpreendido, que a gente viu essa possibilidade nos textos mais iniciais, ou Deus sabia de antemão, né, mas deixou a coisa rolar, ou Deus foi a causa direta, né? E é bem interessante quando ele começa a colocar aqui, logo no começo, a alegação de que Deus endurece o coração do faraó é teologicamente problemática. A narrativa do Êxodo é frequentemente resumida como sugerindo que, apesar de Deus negociar com o faraó e fazer pragas para convencê-lo a deixar Israel ir, Deus está realmente forçando o faraó a ser teimoso. De acordo com isso, Deus está agindo de má fé. As pragas são inevitáveis. Os avisos e negociações são uma dança ou uma charada. Por questão de tempo, não vou entrar muito aqui, né, discutindo os três estágios, as três camadas. Né. Eu vou pular um pouquinho. O que ele coloca ali, basicamente, é essa coisa dos textos sacerdotais estarem, de alguma forma, colocando Deus no controle da situação. Quando Deus endurece o coração do faraó, ele sai de um mero negociador com o faraó, que está fazendo pragas para o faraó libertar o povo, para alguém que é responsável por tudo que está acontecendo, inclusive pelas respostas e pelas enganações do faraó. Então, essa é a intenção dos Koanim, quando eles mexem no texto e fazem essas modificações. Isso tem uma implicação teológica importante para a gente, né? E tem inclusive nessa discussão toda dele que o texto original não tinha pragas. A gente viu que Deus fala que vai matar o primogênito e já vem direto a praga do primogênito. As pragas todas foram criadas posteriormente também, não só antes do texto sacerdotal, ainda em outros estratos não sacerdotais, não dos Kohanim, e eles resolvem esse problema colocando Deus como o ator do coração do faraó ter se endurecido. Eu quero lembrar vocês que a gente tinha visto que a terra de Goshen, onde moravam os filhos de Israel, não era atingida. E aí eu vou trazer a minha interpretação para vocês do que eu entendo e aquilo que faz com que eu possa me relacionar em paz com esse Deus que o Shema Israel manda a gente amar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com o nosso espírito.
porque fica difícil, né? Puxa, Deus fez tudo isso para os egípcios só para engrandecer seu nome, só para mostrar que ele é poderoso, que ele pode. A minha leitura é que quando Deus, lá no começo da história, fala para Moshe, eu vou te mandar para o Egito para você libertar o meu povo, de fato a liberdade que ele estava dizendo aqui não era sair do Egito literalmente, né? Deixar a servidão do Egito e ir embora. Não é essa a liberdade. Qual seria a liberdade? A liberdade é que na 10ª praga, a terra de Goshen também é atingida. E quando a terra de Goshen vai ser atingida pelo anjo da morte, o povo é convocado por Moshe e por Aharon a praticar uma olá, um korban, né, um sacrifício. Não é olá, desculpa, é um korban só, um sacrifício de um cordeiro. A gente conhece bem essa história do Seder de Pesach. E marcar os batentes e o travessão da sua porta para que o anjo da morte pule a casa, passar, né, passe por cima, daí a festa de Pesach, da casa dos filhos de Israel. E a gente também sabe por Midrashim que nem todos os filhos de Israel marcaram sua porta, e muitos egípcios e outros povos que ali viviam assumiram uma postura de Irat Shamayim, né, de temor dos céus, temor de Deus, e marcaram sua porta. Né? Isso já começa na praga do granizo, está dizendo ali que alguns egípcios que tiveram temor de Deus fizeram como Moshe falou e guardaram seus animais e se esconderam nas casas para se proteger do granizo, e que os egípcios que não deram bola para isso morreram seus animais e morreram também. Então a gente vê aqui até uma parte dos egípcios começando a, por temor a Deus, fazer o que Moshe está falando. E aí a grande questão aqui é, o que significa marcar a minha porta? O que significa não marcar a minha porta? Se eu estou lá no Egito, vivendo essa história toda, vendo essas pragas todas, a minha vida está ruim e está ficando pior, porque a cada vez que o coração do faraó endurece, ele endurece as regras, ele manda a gente fazer tijolo, mas agora não dá mais a matéria-prima para a gente fazer, e aumenta os impostos, o que mostra para mim que eles não eram escravos. Se eles tinham impostos, eles tinham salário, então eles eram serviçais e não escravos. Mas a vida está ruim e está ficando pior. Esse cara aí, esse tal de Moshe, ninguém entende o que ele fala. Ele tem a língua pesada. Ele é gago, ele é fanho, a gente não sabe. Quem fala é o irmão dele, por ele. Então, eu marco a minha porta ou não marco a minha porta? Se eu marcar a minha porta, eu estou assumindo o partido de Moshe. Eu estou vestindo a camisa do Moshe. Ó, faraó, egípcios, eu sou da turma do Moshe. E isso significa que na manhã seguinte, pernas para que te quero. Eu preciso fugir. Eu vou precisar ir embora. Por quê? Porque os egípcios vão ver aquela praga, vão ficar com muita raiva. O clamor na terra do Egito era enorme, como diz a Torá, e eles vão vir para cima. Eu preciso fugir. Marquei minha porta, significa eu preciso ir para o deserto. Não marquei minha porta. Meu filho primogênito vai morrer. Mas, na manhã seguinte, os egípcios vão ver que meu filho morreu também. Quem sabe eles vão falar, puxa, o cara teve o mesmo destino que a gente. Não vão ficar bravos comigo, mas também não vão ficar felizes. Minha vida vai mudar? Não. Vai continuar a mesma coisa. E o que é a mesma coisa? É a vida estreita, né? Mitzrayim, Egito, vem da palavra tsar, estreito. De um serviçal, mas eu sei que eu tenho comida, eu tenho trabalho, eu tenho um salário, amanhã vai ser igual foi ontem. Então, nessa minha ideia aqui, o deserto representa o desconhecido, cheio de possibilidades, sem nenhuma segurança. E o Egito significa o extremo oposto,
significa nenhuma perspectiva, mas com total segurança. Tá ruim, mas vai continuar ruim. Não vai piorar, não vai melhorar, eu vou continuar. Ou seja, o deserto é o risco e o Egito é a zona de conforto. E a verdadeira liberdade, né, dessa história, eu já estou invadindo a Parashabô, desculpe quem vai fazer o próximo estudo, mas a verdadeira liberdade estaria nessa possibilidade de escolher. Eu quero continuar no Egito ou eu vou para o deserto? Eu vou continuar na minha zona de conforto ou eu vou me jogar atrás do Moshe no deserto, vou seguir ele e o Aharon e estão prometendo uma terra que jorra leite e mel, a vida está ruim aqui. Eu sei o que eu vou comer no deserto? Não. Eu sei o que eu vou, onde eu vou morar? Não. Vai ter água? Não sei. Mas eu vou. E para essa liberdade de escolha acontecer, a gente precisava chegar nessa última praga. Então, ou o texto inicial pulava direto, ou a gente teve todas as pragas, mas a gente precisava chegar nessa última. E para mim essa seria a explicação do porquê Deus, sabendo de tudo, podendo tudo, ainda assim fez com que toda essa história acontecesse para chegar na última praga. E, né, finalizando essa parte da explicação do porquê Deus, então, endureceria o coração do faraó, que é um incômodo grande para mim, acho que para muitos de vocês também, eu queria trazer alguns pensamentos para a gente. O primeiro pensamento é: por que será que na nossa liturgia a gente tem a travessia do mar duas vezes, né? Shacharit e Arvit a gente canta o Michamocha, né? A gente canta Shirat Hayam, e eu entendo que é para dizer para a gente que diariamente a gente tem que fazer essa escolha. Todo dia na nossa vida a gente tem alguma situação que a gente tem que escolher. Eu vou ficar na minha zona de conforto ou eu vou me arriscar? Qual que é a minha escolha nesse momento? Eu vou para o deserto ou eu vou ficar com o Estreito do Egito? Outro pensamento que eu queria trazer para vocês é, pensando no faraó que existe em cada um de nós, quantas vezes a gente acaba endurecendo o nosso coração? Quantas vezes a gente acaba tomando algumas decisões de forma mais rígida e o quanto isso acaba nos afetando e a todos à nossa volta? Toda vez que o faraó endurecia o coração, quem sofria era todo o povo do Egito. Quantas vezes nós, na nossa vida, passamos por uma situação onde a gente acaba sendo muito coração duro? A gente fala em português cabeça dura, né? Mas lembrando que o coração era o órgão da memória na época da Torá, era considerado o órgão né, que estava ligado à lembrança, à memória. Quantas vezes a gente é cabeça dura e, e acaba afetando todo mundo à nossa volta e a nós mesmos. E eu queria contar para vocês que eu vejo nessa paraxá o que eu vivi agora há pouco. Estou vivendo ainda. Eu tive uma morte dos primogênitos anunciada depois de 3 anos estudando no Instituto Ibero-Americano. Me vi numa situação onde eu, puxa vida, vai, não vai, vai levar 7 anos, vai levar 8, ia levar 6, e eu fiquei, puxa, o que eu faço? E algumas possibilidades de pintar minha porta apareceram na minha frente, e foi difícil escolher. E muitas vezes meu coração endureceu, pensando, puxa, eu vou deixar minha filha, minha família, amigos, comunidade, trabalho, tudo para trás.
mas eu acabei tomando a decisão de cruzar o Yam Suf Atlântico, me joguei, estou aqui em Berlim, ainda não achei o meu Sinai por aqui, mas eu vim ver o que esse deserto vai trazer para mim. Daqui a pouco eu estou de volta, vou poder contar para vocês as histórias, abraçar todo mundo que estiver em São Paulo. Também, pessoal de Recife, eu vi que o Boris estava por aí. Vou lá também dar um abraço, conhecer a turma de Recife. E é isso, que a gente possa olhar quantas vezes na nossa vida a gente tem a opção de escolher entre o deserto e o Egito, quanto nosso coração fica duro ou fica aquecido com essas escolhas, e que a gente possa sempre ter muita consciência e exercer a nossa liberdade de escolha. Muito obrigado a todos. Eu queria trazer agora a possibilidade de que comentários, críticas, discussões sejam feitas no tempo que nos resta. Obrigado, Dani. Por enquanto, não terminamos ainda. Antes da gente abrir para as perguntas e comentários, como eu estou vendo que o tempo está mais ou menos em cima, né? E de repente tem gente que vai ter que sair, só queria dar dois ou três avisos. Uh, Principal é que no dia 31 de janeiro, ou seja, não essa sexta-feira aqui, mas a sexta-feira da semana que vem, a gente vai ter o nosso grande Kabbalat Shabbat, de início das comemorações de 20 anos do Neshama. Não vai ser na Rua Bahia, então ninguém vai para a Rua Bahia. A gente vai divulgar o endereço para todo mundo que se inscrever. As inscrições estão indo de vento em popa e a gente tem um limite de pessoas que podem participar. Então, se quiserem participar, não percam a oportunidade, inscrevam-se o quanto antes, tá bom? Então, esse é dia 31 de janeiro, de sexta-feira que vem, às 19 horas, em Higienópolis. Outros dois avisos. Nessa sexta-feira, a gente tem Kabbalat Shabbat no Residencial Einstein. Então, se alguém estiver em São Paulo e quiser participar do Kabbalat Shabbat, às 18h30, na Vila Mariana, serão bem-vindos. Eu e a Bárbara estaremos por lá, com certeza. No sábado de manhã, a gente tem o Shabbat Vairá, aí na Rua Bahia, todos mais do que convidados. Temos muitas alegrias para comemorar nesse Shabbat também, então acho que vai ser um Shabbat muito, muito gostoso, além da gente estudar um pouquinho mais sobre a Parashá. E por último, falar que na semana que vem a gente continua com a nossa sessões de estudos. O Dani falou da Parashabô, né, que ele pediu desculpas e tal. A gente vai avisar o Celso Zilbovicio, que é quem vai conduzir o estudo da semana que vem, que o Dani já deu umas palhinhas sobre a Parashá da semana que vem, tá bom? No sábado a gente vai estudar junto com a Thaís, que está aqui com a gente também, tá bom? A Parashá dessa semana. Acho que é isso, em termos... bom, e para quem é sócio do Neshama, não esquecer, amanhã às 7h30, é isso, Carol? 7h30, 8, né? 7h30/8. Então amanhã às 7h30 em primeira chamada, às 8 com qualquer número de participantes, a gente vai ter a nossa assembleia anual da associação Minyan Neshama. Todos os sócios estão convidados a participar. A gente vai fazer um relato de como foi esse último ano, 2024, e a gente vai ter eleições para o novo biênio, né, da coordenação do Neshama. Então, todos não se esqueçam, amanhã às 8h30, nesse mesmo endereço de Zoom, tá bom? Acho que é isso, né, Carol? É no mesmo endereço, né? Na nossa Beit Knesset, né? Que é Isso o nosso mesmo. local de reuniões também. Todos convidados. Acho que já falei bastante. Fica então agora aberto para quem quiser falar sobre, enfim, dar algum comentário sobre a Parashá, sobre o que o Dani trouxe, sobre o livre-arbítrio, enfim, eu não vou falar ainda, mas depois tem uma coisinha para falar. Passo a palavra para quem levantar a mão primeiro. Como levanta a mão? Então pode falar, Petro, já que ninguém levantou ainda, fale.
Fala, Dani, tô com saudade de ti. Oh, E também tô, Petrucci. vamos lá. Essa questão de Deus parecer de ver quase que um ego, né, grande, pensa assim. Você lembra dos relatos do que acontecia quando Israel chegando perto dos povos? Eles tinham medo. Enfim, foi uma jogada de marketing e propaganda gigantesca isso daí. E o próprio povo que saiu já desconfiava de Deus, coisa de poucos dias depois, quando, né, ali no pé do Sinai. E ele fez tudo o que fez. Imagina se não tivesse feito. só, só, só pensa nessa possibilidade se ele não tivesse feito. O que teria acontecido? Porque não saiu só Israel, saiu junto um grupo de outros povos. Tá todo mundo saindo, vambora, né? Eu tô dentro, não vou ficar nessa roubada aqui não. Então, mas depois me explica um pouco melhor, não agora, lógico, quando você chegar, que seja em breve, me explica um pouco melhor essa questão dessa dualidade entre o texto, os textos, depois o texto sacerdotal, aí eu fiquei meio confuso nisso daí. Eu não tenho tanto conhecimento para poder entender. Com prazer a gente vê depois, mas o básico da história é entender que vários extratos escritos em períodos diferentes foram compilados quando o texto da Torá, né, foi escrito, né, como a gente sabe, a história de Esdras, e aí a gente tem o texto fixo da Torá, mas muitas contradições a gente encontra na Torá, tem questões temporais, o Monte Sinai é Horeb em outro momento, o Itró é Yeter, e sim, duas histórias da criação, tudo isso mostra que dois textos ou mais foram juntados para fazer a Torá. Então, os críticos modernos da Torá eles têm estudos e conhecimentos, é muito difícil de identificar essas diferenças, né? A gente encontra mais forte em diferentes livros, então o livro Vaikra, quase que inteiro, é atribuído aos Koanim, mas tem essa relação entre os textos da Torá e a compilação deles, né? E como a gente viu no Tikkun Shavuot com a Raquel, né, os sofrim, os escribas, eles tinham esse poder na mão, né? Porque eles escreviam a Torá. Então, na hora de escrever, algumas coisas os sofrim podiam adicionar, subtrair, modificar o texto. Então, quando a gente estuda, por exemplo, os textos de Qumran, os pergaminhos do Mar Morto, a gente vê uh, uh, versões da Torá um pouco diferentes da que a gente conhece e trazem esses questionamentos. Então, o que o professor David Frankel está fazendo aqui é justamente tentar entender quem escreveu o que para dirimir essa inconsistência que tem na história, né? Poxa, se Deus já desde o começo falou que endureceu o coração do faraó, que ia matar o primogênito, por que tanta surpresa? Por que que Moshe tem um momento que fala assim, poxa, mas o faraó não ouviu a gente, por que você está fazendo todo mundo sofrer desse jeito? Mas ele já sabia de antemão. Então todas essas inconsistências elas acabam sendo explicadas com essa teoria de que mais de um texto e pessoas de diferentes períodos e com muitos anos de diferença, né, possivelmente até 1000 anos de diferença, adicionaram coisas a essa história toda. Ah, Olivia. mas Oi, desculpa, só, só, Petrucci. Petrucci, sim, só só um uma segundinho. outra questão. Se pega e tem mais dois relatos de criação, quem colocou o segundo, não o segundo relato, mas é, existia um e foi colocado um outro para ter um segundo, não em ordem como está escrito. A pessoa não leu antes para pensar assim, putz, isso aqui é muito estranho fazer essa diferença toda, fica um disparate muito grande. Será que a pessoa não tinha o mínimo de condição de perceber? É uma dúvida que eu tenho. Eu não sei te responder Deixa, precisamente, mas imagina comigo, não era uma pessoa, eram muitas Sim, pessoas, de ideias pera, diferentes, pera, discussões, Petrucci, espera um enfim. pouquinho só. sim. Petrucci, é o seguinte.
Nós não vamos nos estender nesse assunto, porque esse é um assunto muito amplo, dá cursos e mais cursos de crítica bíblica. A gente pode sentar para conversar sobre isso especificamente numa reunião, porque isso não é específico da Parashá Vairá, isso está em todo o Tanakh, né? Tem toda essa questão. Tem livros e mais livros escritos sobre esse assunto, as próprias teorias para explicar essas diferenças, essas inconsistências são diversas e não se e muitas vezes uma briga com a outra e com o andar. Isso aí já está sendo estudado há centenas de anos, não é uma coisa que o Dani começou a estudar há 6 meses atrás, né? Na verdade, são muitas centenas de anos que os críticos bíblicos, né, os acadêmicos estão estudando esse assunto, né? E se a gente quiser ir mais para trás, os próprios rabinos, né, os sábios do Talmud já levantaram muitas inconsistências que tinha na Torá, né, mas não estudaram com esse olho crítico, né, que hoje a gente pode estudar. Então eu diria assim, é um assunto muito interessante, muito desafiador e que merece um espaço, enfim, exclusivo para a gente falar disso em algum outro momento. Eu me disponho a ajudar numa montagem para a gente falar sobre isso. E enfim, e aí sempre fica a questão, né, de como a gente enxerga a Torá. E aí eu queria voltar para Parashá, né? Se a gente enxerga a Torá como escrita ou ditada por Deus para Moshe, ou enfim, nessa teoria mais teológica de que Deus escreveu a Torá, ou se a gente vai por um caminho de tentar entender realmente a origem da Torá do ponto de vista crítico, do ponto de vista da escrita da Torá, e aí tem muito para falar. Eu queria passar a palavra para a Lívia ou para o Felipe, e depois para o André, para a gente, enfim, avançar no assunto aí, no assunto da Paraxá. Pensando, se Deus, ele endureceu o coração do faraó, e aí, vamos dizer assim, ele impediu a chuva do faraó. Então, a chuva tem um limite. Não é que Deus, assim, é um poço de perdão e que qualquer coisa que a pessoa faça, depois ela se arrependendo, vai ficar tudo bem. Porque se ele fez isso para justamente falar, o faraó já chegou num ponto que não tem mais perdão, então isso significa que mais para frente isso pode acontecer no decorrer aí da história, correto? Sim, é isso que o Rambam aborda no Ilhot Teshuvah, né? Quando ele fala das leis da Teshuvah, aquela parte que ele fala do faraó é um pedacinho de tudo que ele está trazendo sobre esse assunto. Mas, segundo o Rambam, né, na ideia que ele tem sobre Teshuvah, ele fala que sim, existe um ponto onde não tem mais volta. E o que ele traz, e ele traz vários exemplos, o farol foi um dos exemplos, é que um dos pontos que não tem volta é quando você peca de forma. Nossa, esqueci a palavra em português. Evil, wickedly. Quando você faz um pecado maldoso, Maldade, é. né, com maldade de forma intencional. Que a intencionalidade aqui é um ponto chave, né? Porque se você comete algum pecado maldoso, mas ainda assim foi sem querer, você tem a chance da techuvá. Mas quando você faz uma coisa que é muito maldosa, com a intenção, sabendo, com a consciência do que você está fazendo, não teria techuvá. Né? E se a gente tentar trazer para um pensamento mais moderno, talvez até científico, é a questão quando a pessoa entra numa situação onde ela se arrepende tão fortemente daquilo que ela fez que ela entra em questões psiquiátricas, né? Tem um filme que fala bastante sobre isso do atirador americano, o sniper americano, que o cara entra depois que ele volta da guerra. Isso acontece muito com quem vai para guerras, né? As pessoas cometem coisas durante guerras que o estresse pós-traumático é absurdamente alto. Talvez seja disso que ele está falando. Não tem techuvá para quem atirou numa criança, por exemplo. Sim, André.
Tava Não dá esperando a para, sua não dá crítica. para, só fazendo um parênteses aqui, Dani, não dá para não fazer uma ligação com o que aconteceu em 7 de outubro, né? Sei que não é o assunto aqui, mas obviamente ele está na cabeça de todos nós, né? Enfim, e a gente já falou sobre isso não sei se foi no último estudo ou no penúltimo, sobre essa questão de perdão, né? Até onde vai o limite, não agora da chuva, mas do perdão, né? Mas enfim, só para jogar mais uma ideia. Fala, André. Obrigado. Olha, adorei, Dani, super completo. O meu comentário não tem muito a acrescentar, eu só vou dar minha visão, talvez poética, do que tudo que você falou. Mais do que entrar em tecnicidades e coisas que não saem do mesmo lugar, usando um pouco o que o Davi falou também, né? Eu acho que a grande importância, e essas 3 ou 4 parashots, vai até Bechalá também, né, que é a travessia do mar, elas são o ponto central da nossa memória coletiva. E eu acho que o mais importante disso tudo além de ter em todas essas contradições, textos daqui, dali, etc., são todos os aspectos da vida humana, tanto individuais como societárias e nacionais, elas abordam um monte de coisas, abordam identidade individual, identidade nacional, a história do marcador como você falou na última praga, vou marcar por quê? Porque eu estou criando minha identidade nesse momento, né? E além disso, o mais importante do início das pragas e do processo até em Shemot é que Shemot significa nomes. Todos têm nomes. E quando Deus se apresenta, justamente ele não tem nome, né? Essa é a grande contradição judaica entre a crença e o sonho, né? E falando em sonho, o que mais me toca é que, embora a gente possa se ater a processos geográficos ou não, tecnicidades, como vocês mesmo perambularam um pouquinho aqui em alguns comentários, o mais importante é que, mesmo para, como você falou, se eles tinham salário, se eram camadas ricas ou não, todas tinham o estreito da mente. E a única maneira de combater e se libertar criando sonhos. Sonhos. A qualidade dos sonhos. Tem uma pesquisa muito interessante que Siddhartha Ribeiro, o neurocientista brasileiro, fez. Ele fez uma pesquisa sobre o tipo de sonho que cada tipo de camada social ou de camada cultural tinha numa sociedade. Ele fez várias pesquisas e ele descobriu que aqueles que faziam trabalhos repetitivos, ou seja, trabalhos de zona de conforto, como você falou, o máximo sonho que eles tinham era sonhar o que eles iam ter no dia seguinte. Como é que vai ser meu almoço? Como é que vai ser minha sobremesa? Como é que vai ser o jogo de futebol do sábado? Qualquer coisa assim. E a diferença dos outros que tinham trabalhos mais criativos, ou seja, fora da zona de conforto e na zona de risco, na zona do deserto e na zona de pôr o pé no mar, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Era que eles tinham sonhos onde eles se viam em futuro. Em futuro. Eu acho que a beleza de tudo que você me contou hoje, que você trouxe, é que essa paraxá tem a força de, muito longe do racional, trazer para nós a capacidade de sonhar e nos ver em futuro. Acho que foi maravilhoso, Dani, maravilhoso. Obrigado, André. Muito obrigado. Muito obrigado. Interessante isso que você fala da pesquisa do Siddhartha Ribeiro. E enquanto estava falando, eu não pude deixar de pensar nessa coisa de não terás outros deuses, que a gente é alertado várias vezes pela Torá, o quanto a nossa sociedade moderna tenta controlar os nossos sonhos através da publicidade, né? E o nosso sonho é comprar o iPhone 16, é ter um Tesla, enfim, com certeza deve ter diferença Aparecer bem na foto do Facebook, do etc., Facebook, ou do receber Instagram. milhões de likes, enfim, o quanto
esses falsos deuses acabam limitando e controlando os nossos sonhos, né? E o quanto, de fato, a liberdade de escolha é importante para a gente manter a nossa liberdade, enfim, em todos os aspectos. E, Dani, a gente não revoluciona nenhuma sociedade pelo racional. O racional também escraviza. Muito bem, dado o avançado da hora, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Dani. E avançado da hora, muito mais para o Dani, né, do que para a gente. 15 para as 2, tá tudo bem. Tá tranquilo, dá para você dormir mais algumas horinhas, um par de horas aí. Às 6 eu preciso acordar. Eu imagino, você tem reza amanhã. Shacharit, mande lembranças para todos aí em Berlim, que você encontrar. Saudades da cidade, saudades dos amigos, do seminário. Super obrigado. E nos vemos em breve, se Deus quiser. Tenho planos para quando você estiver por aqui, se Deus quiser. Obrigado a todos também. Não esqueçam de se inscrever para o dia 31 de janeiro, o quanto antes, tá bom? Um abraço, obrigado, Carol, também pela retaguarda. E boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado. Obrigada, Boa noite, foi maravilhoso o estudo. Um abraço, Dani. Muito, muito bom, Dani.